gente, eu sou a Júlia e continuando minha missão aqui como embaixadora do programa SUSE, eu vou contar como foi minha experiência no processo de inscrição para participar do programa. E como eu contei no primeiro vídeo, se tu ainda não viu, vai lá ver. Eu expliquei lá como é que funciona o programa, os principais objetivos, e lá eu falei que 5 países participam desse instituto específico que eu participei, e cada país seleciona 4 representantes, né? E aí no caso do Brasil, eu e mais 3 brasileiras fomos selecionadas para ir, e nesse vídeo eu chamei elas para contar também como é que foi a experiência delas, porque cada uma de nós teve uma experiência diferente, então achei que seria legal elas contarem também e dar algumas dicas de como é que foi esse processo para elas. De prazer, eu me chamo Larissa, uma das brasileiras, né, que integrou esse time aí. Eu faço medicina na UFBA e eu moro em Salvador. Oi, gente, eu sou Bianca, eu estudo no IFMA, no Instituto Federal do Maranhão, sou aluna de Engenharia Mecânica, e moro em São Luís do Maranhão. Eu sou Ruth, sou estudante de jornalismo, estudo na Universidade Federal da Bahia e vivo em Salvador. E eu sou a Júlia, eu sou estudante de jornalismo, eu moro em Belém do Pará e eu estudo na Universidade Federal do Pará. Para começar, a gente vai falar de como a gente descobriu sobre o programa. Falando da minha experiência, eu nunca tinha ouvido falar do programa e eu descobri no site da minha universidade, né, da UFPA, no portal da UFPA, e lá tem uma parte só para a Pró-Reitoria de Relações Internacionais. E eles sempre divulgam editais, oportunidades de idiomas. E aí eu tava pesquisando em vários sites, na verdade, era uma coisa que eu sempre fazia quando eu tava no ensino médio. E aí eu resolvi fazer no começo do ano passado, né, em 2022. E aí eu descobri sobre o SUS e faltava uma semana pra acabar as inscrições. E aí eu resolvi me inscrever. Eu estudei durante o ensino médio no Instituto Federal da Bahia e lá sempre existiram algumas campanhas de internacionalização, com palestra com outros estudantes que tinham conseguido bolsas fora, e o próprio Instituto Federal tinha um programa voltado para internacionalizar estudantes do técnico, médio e também da modalidade subsequente, né? E então, em uma dessas palestras, eu ouvi falar sobre alguns sites que reuniam oportunidades de receber bolsas e se internacionalizar de forma geral. E comecei a procurar nesses sites alguns programas que eu achasse que eram interessantes e que se enquadravam no meu perfil. Lá eu descobri o SUSE, no site Parte Intercâmbio, para ser mais exata. Eu comecei a ler sobre o programa, achei interessante. Busquei no site da Embaixada dos Estados Unidos para saber mais sobre o programa, para saber quais universidades eram vinculadas a ele, só que eu não consegui ver essa lista. Eu vi que a USP era, e algumas universidades assim que eram mais voltadas para a região sudeste. Eu acreditava na época que a UFBA não era voltada para isso, não tinha esse vínculo com a embaixada, mas eu fiquei lendo ali a lista e procurando saber sempre sobre pessoas que foram aprovadas, porque eu achava que isso poderia me ajudar a ser aprovada em outros projetos também. Aí passaram-se algum tempo, né? Me formei no ensino médio, entrei na universidade, e lá eu fiquei sabendo que estava acontecendo a seleção para o SUSE naquele ano, e resolvi me inscrever, porque era uma coisa que eu sempre tinha achado muito interessante. De certa forma, até um sonho, né? Passar em uma bolsa como essa. Mas, assim, a divulgação não foi tão forte na universidade, não se espalhou tanto. Mas, assim que eu soube da oportunidade, me inscrevi. Antes de saber do SUSE, eu recebi um e-mail a respeito de um programa da Embaixada Americana, que era o CCI. Seria um programa onde o estudante receberia uma bolsa para ficar nos Estados Unidos por cerca de 10 meses, né? Eu me interessei, né, o meu coordenador do curso que me enviou esse e-mail para vários alunos do IFLA, e aí eu me interessei e procurei o meu coordenador. Quando eu conversei com ele ainda não soube me dar muitos detalhes, né? Mas com o passar do tempo ele veio conversar comigo e me disse que teria que indicar uma pessoa para a vaga no SUSE, no caso no CCI, e aí ele me indicou para essa vaga no CCI. Porém, eu não consegui entregar todos os documentos que eles me pediram durante o tempo da inscrição, e acabou que eles me recolocaram, né, para tentar uma vaga no SUSE. Mas desde então eu nunca tinha ouvido falar, nem do SUSE, nem do CCI. Então, a partir disso, eu me candidatei a essa vaga no SUSE, apesar de ter ficado bem desesperançosa, porque eu observei que no SUSE só seriam 4 vagas, enquanto no CCI eram em média 8 vagas, se eu não me engano, né?
Então, assim, eu me candidatei e, graças a Deus, deu tudo certo. Não conheci o SUS também, nunca tinha escutado falar. Tem uma página no Insta de um órgão assim da minha faculdade, que é o Mural Digital do NAP, que é um núcleo de apoio psicológico assim para estudantes de medicina. E aí eles divulgaram. Não foi especificamente deste programa do SUSE que eu fui. Era de um programa de empreendedorismo social. E aí eu acabei me candidatando, mas assim, eu descobri, digamos, hoje que o prazo terminava em, sei lá, um dia, 2 dias. Então foi muito corrido para conseguir carta de recomendação dos professores, enfim. E o perfil desse primeiro programa não era exatamente o perfil que eu me enquadrava, porque era mais voltado realmente para estudantes da área mais de humanidades, enfim. Ainda assim eu disse, bom, não, eu já tenho, então vou me inscrever dessa mesma forma. E aí acabei me inscrevendo. Não fui chamada para esse primeiro programa, mas eles perguntaram se eu tinha interesse de participar de uma nova seletiva, e aí eu acabei, né, participando dessa nova seletiva que já era para esse programa que a gente foi, que foi a Educação e Futuro do Trabalho. E aí eu acho que é basicamente isso, assim, no quesito inscrição, né? E aí, o que foi a inscrição em si? Então, a gente tinha que preencher, pelo menos da minha parte foi assim, né? Tinha uma lista com vários itens, assim, A, B, C, D, E, F, G, H, enfim, várias questões que a gente tinha que preencher. A gente tinha que preencher, fazer uma carta, né, de por que que a gente merecia essa bolsa, por que que a gente se achava, né, que era a gente que deveria ocupar essa vaga, enfim. Precisava de carta de recomendação dos professores, de algum professor nosso da faculdade, e a gente precisava de uma certificação internacional de inglês. Então, por exemplo, um Cambridge, um TOEFL, só que eu não tinha. E aí a possibilidade que eles davam para a gente é, caso você não tenha uma certificação internacional, que a gente precisaria passar por uma entrevista. E aí, na minha cabeça, essa entrevista era uma coisa assim, meio teste de nivelamento, né? Aí eu fui super de boa, assim. Quando eu entrei, na verdade, era uma entrevista com o pessoal da embaixada, com a representante dos programas educacionais do Departamento de Estado aqui no Brasil, enfim, uma coisa assim. E eu, meu Deus, além de Jesus, o que é que eu tô fazendo aqui, né? E aí saí tudo super assim, não, gente, não vai dar pra mim, não, não é possível, enfim, fui e acabou dando super certo. Então, como a Lari falou já, ela falou um pouco sobre os documentos que a gente precisou, né, entregar para fazer a nossa inscrição. E também existem alguns requisitos para poder participar. Vou olhar minha cola aqui. E o primeiro requisito é não estar matriculado nem estar cursando o último semestre da graduação. No meu caso, tá escrito, né, ou em vias de concluir seu curso de graduação na UFPA. É ser proficiente em inglês, como a Lara já falou também, porque a gente precisa compreender as palestras, fazer as atividades escritas, conversar lá, precisa se comunicar. Não necessariamente ser proficiente, né, eles colocam como requisito, mas ter um nível de inglês avançado que a gente consiga entender o que as pessoas estão falando e a gente consiga também se comunicar, né? E estar interessado no tópico de educação e futuro do trabalho, que é a temática do Instituto, ter entre 18 e 25 anos e estar disposto a viver no campus universitário, compartilhando acomodações e ser capaz de experimentar práticas culturais. Então, esses são os requisitos que eles pedem para poder se inscrever e também tem os documentos que a gente precisa preencher para poder fazer a inscrição. Como a Lari já falou, ela falou de alguns documentos, mas a gente precisa de outros. Vou colar de novo aqui. A gente precisa preencher o application form, que é um formulário, a Lari falou, né, que eles pedem várias informações nossas e é bem tranquilo. A gente também precisa da carta de recomendação, como a Lari disse, de um professor, a carta tem que ser em inglês, de um professor ou uma professora que possa escrever sobre as tuas habilidades, sobre as tuas características e te vender, né? Falar das tuas melhores características. Precisa também do histórico escolar recente do candidato, então o histórico, no caso, do curso de graduação. O currículo vitae, eles não pedem para traduzir em inglês, então pode enviar em português mesmo, eu envio em português. Um breve essay que responda às perguntas listadas na última página que fica no formulário do application form. Esse essay, né, é uma carta de motivação
que tu tem que responder 4 perguntas relacionado à temática do instituto. E aí tu responde essas perguntas, e aí normalmente aí são 4 perguntas, né? E aí tem algumas perguntas tipo, por que tu se interessa pelo assunto? Por que tu quer participar do programa? Então, e aí tu responde essas perguntas e faz como se fosse uma redação. E aí junta tudo e tenta te vender, né, ali e falar quais são os teus objetivos, tanto acadêmicos como profissionais, e o que isso tem relacionado com os tópicos do programa. E o certificado de proficiência em inglês, como a Lari disse, né, que pode ser TOEFL, IELTS e outro que possua. No meu caso, eu não tinha certificado de proficiência também, e eu não sabia da possibilidade que tinha de fazer essa entrevista. Eu só descobri isso no último dia de inscrição, né? No dia que eu fiz a minha inscrição, quando eu fui preencher o formulário, que foi a última coisa que eu fiz. E lá tava dizendo, né? Lá tinha uma dos tópicos para preencher, era para falar qual era o certificado. E aí lá, entre parênteses, tinha assim, se você não possui nenhum certificado, você pode ser convocado para fazer uma entrevista, né? E aí, quando eu li isso, eu fiquei muito mais tranquila, porque uma das coisas que quase me impediu de fazer a inscrição foi esse teste de proficiência, porque eu olhei e falei, nossa, eu tenho tudo menos isso. E aí eu cheguei a comentar com a minha mãe, e ela falou, Júlia, mas tu não tem um certificado da escola de inglês que tu fez? E eu tinha feito até o nível intermediário. E eu falei, tenho, mas não sei se vai dar certo, né? E aí eu fui atrás do certificado e eu anexei o certificado junto com os outros documentos. E aí, quando eu li isso sobre a possibilidade da entrevista, né, caso não tenha o teste de proficiência, eu fiquei muito mais tranquila. Mas no meu caso, eu não precisei fazer a entrevista. Eu acredito que por conta desse certificado que eu enviei, eu não precisei fazer. Mas as meninas fizeram e elas vão contar um pouco de como é que foi essa experiência da entrevista. Eu queria comentar sobre isso agora mesmo, né? Eu lembro que eu estava dormindo e aí eu acordei de manhã cedo, um número diferente me mandado mensagem falando: Oi, eu sou aqui da Embaixada Americana a respeito do programa SUS. Eu gostaria de saber se você tem disponibilidade para fazer a entrevista hoje de manhã ainda com a gente e tal. Aí hoje de manhã, entrevista. E assim, detalhe, na minha cabeça seria uma entrevista em português. Seria tudo normal, assim, né? Eu não tinha essa informação de que a entrevista seria em inglês e tudo mais. E aí eu falei, não, tranquilo, né? Era mais ou menos 8 horas quando ela tinha me mandado a mensagem. Então eu falei, às 10 horas tá ótimo, pode marcar e tal. Aí, tranquilo, marcou. Só que acabou que a pessoa que ia me entrevistar não poderia estar disponível, né? Teve um imprevisto lá. E aí eles tiveram que trocar o dia da minha entrevista. E assim, eu fui saber da minha entrevista, né, no dia mesmo da entrevista. E aí eu estava confiante que ia ser em português, que eu ia ter que falar um pouco sobre, não sei, a minha vida acadêmica, sobre mim. E na hora, a primeira pergunta que me fizeram foi: tem algum problema se a entrevista foi em inglês? Aí eu gelei, né, nessa hora, porque como eu não fiz curso de inglês, né, eu sei um pouco de inglês, mas é aquela coisa assim muito avançada, então eu fiquei um pouco preocupada na hora. Mas aí eu falei: sim, nós podemos tentar, vamos lá. E aí consegui desenrolar durante a entrevista, né? Mas quando acabou, eu fiquei logo pensativa. Meu Deus, não vai dar certo. Eu passei vergonha, não vai dar, não vai ser dessa vez. Mas assim, no final deu tudo certo. Graças a Deus, no final do mês de janeiro eu recebi um e-mail e já tinha sido uma das 6 pessoas selecionadas para o programa. Eu recebi por e-mail, né? A notícia, não recebi por telefone, não. E eu até tive a opção, assim, de escolher entre 2 dias. Tinha alguma questão de 2 dias, se eu não me engano. E aí eu apontei o que poderia ser um dia melhor para mim. E como eu lembrava que tinha a questão da proficiência, que eu não tinha enviado documento, eu pensei, essa entrevista vai ser em inglês. Aí eu conheço algumas pessoas de letras, uma amiga minha, inclusive, e eu tentei, tipo assim, falar. A gente conversou, como fazendo uma simulação entre eu e ela. Eu falei assim: você acha que o inglês tá bom para uma entrevista? Ela falou: eu acho que tá bom para entrevista, sim. Acho que fica tranquila, porque se o povo não for inglês, acho que vai conseguir se virar. Só que eu sempre soube que, assim,
Eu também não estudei inglês de escola, estudei por conta. Só que o meu maior problema, não só na entrevista como na vida, é porque eu simplesmente falo as coisas que estão na minha cabeça. Isso não é uma boa coisa. Então, eu tinha medo do inglês, mas eu tinha medo de mim. Aí já era eu jogando contra eu mesma. Meu conhecimento de inglês jogando contra mim era, nossa, eu versus o mundo. Mas, resumindo, teve essa entrevista e foi um dia assim que eu fiquei muito triste porque tava tendo uma reforma aqui na minha casa. Era o barulho de martelada do pedreiro e eu já assim, não foi tão legal porque eu tava muito nervosa, mas as pessoas na entrevista foram muito legais comigo. O embaixador, eu não sei dizer se ele era embaixador, acho que é alguma posição um pouco abaixo, não sei o termo correto. Ele foi uma pessoa muito simpática, as pessoas que estavam na sala, foram todos muito, muito simpáticos e sempre tentando deixar a gente tranquilo e não parecendo que estava te julgando, sabe? Então, a entrevista em si não foi tão difícil, o problema foi eu. Mas aí terminou e eu também fiquei com aquela sensação de derrota. Mas foi bola pra frente, Ruth. Mais um dia. Mas quando saiu a lista com 6 pessoas, eram 4 vagas. Foram 4 aprovados e 2 suplentes. E falaram que ainda iriam enviar, né, para Washington e tal, que ia definir a ordem. Mas eu meio que já sentia que eu tava em sexta, né, porque o meu nome tava em último e tava fora da ordem alfabética. Mas, resumindo, depois passou algum tempo e realmente eu estava como última suplente. Mas aí outras pessoas, por outros motivos, acabaram desistindo do projeto e eu fui convocada. Então, assim, gente, mesmo que pareça que não vai dar certo, faça. O que é uma vergonha? A gente vive passando vergonha. E essa é uma vergonha que pode te dar alguma coisa muito boa, sabe? E também vai te ajudar a se desenvolver, a descobrir como é realmente a entrevista, até controlar seus sentimentos, sabe? Mesmo que não dê certo, de certa forma, vai te ajudar a evoluir um pouco. Então, seja por medo do inglês, seja por medo do que você vai falar de errado na entrevista, seja pelo medo de falhar, sempre tente, não só o SUSE, como outras coisas, porque tentar em si, a inscrição é gratuita. Então se inscreva, porque mesmo você receber ou não, você vai evoluir. E como Larissa falou, eu também anteriormente tinha me inscrito no SUSE para empreendedorismo social, que foi esse primeiro, que eu fiz a entrevista em inglês e não deu muito certo para esse aí, e depois me perguntaram se eu queria aplicar para o futuro do trabalho e educação, que foi o que fomos todas aprovadas. E então, às vezes, de um não pode se tornar um sim para outra coisa, às vezes um não é só um não, mas a gente tem que viver e tentar as coisas. É interessante também a gente ressaltar que na entrevista online, né, a gente tem que ter em mente que pode acontecer de tudo durante a entrevista, de tudo, tudo. Exemplo, durante a minha entrevista, eu parei, né, pedi com licença para gritar com os meus cachorros porque eles estavam latindo demais. Então, assim, a partir dali eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas é algo que, assim, a gente está propício e acredito, né, que eles entendam. Porque, assim, eles sabem que a gente está dentro de casa, que algumas coisas podem acontecer, outras não. Então, assim, se por acaso, né, esse tipo de situação vier a acontecer em uma entrevista também, sabe? E as pessoas também tenham em mente que isso é normal, é tranquilo, só segue, continua, foca no que está falando, foca no que está acontecendo, foca na entrevista em si e vai, porque a esperança não morre aí. Só foi uma entrevista e pronto. E uma observação que eu queria fazer é que, assim, eu tenho recebido muitas questões das pessoas lá na página do Insta, né? Já vou divulgar aqui também, tá? Dentro de uma das minhas atividades, eu tenho o Ambassador Day, em que eu vou nas escolas, eu converso com os alunos, e aí o que eles trazem muito, que eu percebo que é muito desestimulante para eles, é a questão do inglês. Então eles ficam, mas eu não falo inglês, mas é muito difícil de aprender inglês, eu não tenho como fazer um curso. E aí o que eu sempre falo para eles é que, assim, a gente está numa outra era, né? Então acho que alguns anos atrás, realmente, esse aprendizado do inglês era um aprendizado muito metódico, você precisava de uma instituição de ensino para te ensinar inglês. Hoje você consegue aprender inglês de formas múltiplas com a internet na sua casa, sabe? Você não tem mais essa dependência tanto de ter que pagar muito caro por um curso. Então, eu sempre estimulo. E aí, conto as histórias das outras pessoas, tanto aqui do SUS quanto a galera do CCI, em que a maioria das pessoas aprenderam inglês de maneira autodidata. E, assim, você, claro, precisa de um nível bom de inglês, porque todo mundo vai se comunicar em inglês lá, são pessoas de outros países que vão estar lá com você, então vai ser o inglês que vai unir todo mundo. Mas você não precisa ser um mestre em inglês, você não precisa ser um proficiente, assim, dominar a língua de um lado a outro. Até porque o que a gente percebeu muito é que na primeira semana era engraçado, porque absolutamente ninguém se
entendia que a gente imprime nossa personalidade, a gente imprime nossa cultura, a gente imprime nosso sotaque na língua. Então a gente tinha dificuldade de entender o indiano tinha dificuldade de entender a gente, e aí a galera da Nigéria não entendia a galera da Indonésia. Isso faz parte do aprendizado, né? Então, assim, é algo bacana. Você não precisa se cobrar tanto, mas acho que é um desafio mesmo, assim. É, se colocar nessa posição de, poxa, é uma proficiência que eu preciso ter, o mundo conversa em inglês hoje, então o basal que eu possa ter também comunicar ser um fator, um obstáculo, algo para te desestimular. Uma coisa também sobre essa questão do inglês é que às vezes a gente não enxerga outras possibilidades de aprendizado, sabe? Existem canais no YouTube voltados para te ajudar. E assim, uma coisa para quem estuda em universidade pública, não sei como funcionaria nas privadas, mas acho que teria que pagar. Mas na universidade pública, por exemplo, eu sempre vou e pego disciplinas de outros cursos de letras. Geralmente eu fiz a disciplina de inglês avançado, que era o pessoal de letras. Eu fui no ajuste de matrícula, procurei uma vaga no horário que coubesse na minha rotina, geralmente bem cedo, assim, é onde sobra mais vagas, tipo 7 da manhã. E eu moro longe da universidade, mas ainda assim é uma coisa que, para mim, eu pensei, né, não teria o dinheiro e tinha a oportunidade de acordar mais cedo e ir, então eu peguei a matéria. Essa de inglês avançado foi durante a pandemia, mas espanhol intermediário eu fiz isso. Peguei a matéria em letras de segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã. E assim, eu aprendi muito, sabe? E foi de uma forma gratuita. Então, às vezes, se você estuda na universidade pública, também existe essa possibilidade de você ir lá depois da matrícula, no reajuste e tentar pegar essa matéria de língua em letras, seja de inglês, seja de espanhol, de uma coisa que você quer se aperfeiçoar. E não só disciplinas, né, Ruth? A UFBA, por exemplo, tem o Profici, que é um curso de inglês mesmo, e que é completamente gratuito, e existem cursos de inglês que são disponibilizados a baixo custo também na universidade. Então, você entra no básico, vai para o intermediário, vai para o avançado, então te dá uma base boa, né? Assim, existem outras possibilidades. O que a gente quer mostrar é que não é um empecilho, sabe? Não saber e não ter como. A gente tem como hoje, né? Conseguir, enfim, ter contato com a língua. E algo muito pertinente também se você gosta de assistir séries, gosta de assistir música, cara, é uma das melhores formas para você aprender inglês. Sabe, gostou daquela música? Procura a letra, procura a tradução, tenta cantar junto. Sabe, gostou de uma série? Vamos tentar aqui assistir legendado. Ah, depois que botou a legenda em português, vamos agora tentar assistir a legenda em inglês. Então, assim, a gente às vezes pensa que esse tipo de coisa não tem efeito para que a gente aprenda uma nova língua, mas tem e muito. Às vezes é até mais eficiente do que você pagar aí horrores de dinheiro em um cursinho. Então, assim, no que você puder, vai introduzindo inglês na tua vida. Coloca o teu celular em inglês, coloca o teu notebook em inglês. Ah, mas eu não sei o que significa isso aqui. Mas vai lembrar, né? Ah, esse aqui deve ser parecido com as configurações. Tem aquela imagenzinha que lembra um papel de parede. Então, a partir daí, você pensa que não, mas essas palavras já vão sendo acrescentadas no teu vocabulário e já vai te dando um conhecimento mais amplo do que é uma outra língua. Então, isso que as meninas falaram é muito legal, é muito importante. Elas já deram várias dicas. Só reiterar o que elas falaram, né? Porque realmente muitas pessoas me perguntam também, mas precisa do inglês avançado, como é que se comunica lá e tal. Como são pessoas de vários países, a gente precisa, né, ter uma língua em comum ali para conseguir fazer essa troca. E acho que o importante é conseguir se comunicar, é conseguir falar o que a gente pensa, e também ouvir, né, aprender, escrever e... Enfim, e hoje existem várias possibilidades aí da gente aprender um novo idioma, como a Bia e a Ruth, por exemplo, elas nunca fizeram um curso realmente de inglês, mas conseguiram participar, conseguiam se comunicar lá, e lá a gente aprende muita coisa. Eu também, no começo, estava um pouco receosa, quando eu fui, né, eu até dei uma estudada, assim, porque o meu ponto fraco é um pouco da gramática. Então, eu dei uma estudada, mas quando a gente chega lá, e aí vai acontecendo tão naturalmente, sabe? A gente também vai se adaptando aos outros sotaques, e aí a gente percebe que as outras pessoas dos outros países também têm dificuldades, também têm inseguranças, e aí a gente vai se ajudando ali. A gente, não sei como são os outros grupos, mas a gente deu muita sorte de, assim, a maioria das pessoas foram muito acolhedoras. Quem
quem tinha um inglês assim mais avançado sempre teve muita paciência para conseguir, assim, não consigo entender, vamos tentar se ajudar aqui, vamos tentar falar mais devagar. E foi muito, muito importante, foi muito legal. Isso também, quando chegou no final, na última semana, já tava assim, todo mundo falando muito, se comunicando bem, né? Trocando várias ideias, trocando experiências, e acho que isso que é importante. Outro tópico que a gente vai falar um pouco agora é sobre a carta de motivação. Né? Como eu já disse, é um dos documentos que a gente precisa enviar e, pelo que a gente percebeu, é o principal documento que eles usam para selecionar a gente. Então, como eu disse, né, a gente tem que responder 4 perguntas nessa carta e aí transformar essa carta respondendo as 4 perguntas em uma redação. Então, as meninas vão contar como é que foi a experiência delas e dar algumas dicas também para quem tiver interessado. Eu lembro que quando me foi proposta nessa redação, eu não sabia também que era uma redação. Eu estava totalmente despreparada para essa seleção, né? Então, eu simplesmente escrevi lá, eu acho que eu devo ir porque eu gosto dos Estados Unidos, eu gosto da cultura americana, e é isso. E aí eu lembro que a gente chama isso, né, de personal statement, e aí eu lembro que ficou tão ruim, mas tão ruim, que me ligaram no dia seguinte e me falaram, olha, Bianca, não tá legal essa tua carta, não tá bacana, não tá legal esse teu formulário, então é o seguinte, a gente pediu para a professora que fez a minha carta de recomendação, né? A gente pediu para a professora entrar em contato contigo para ela te ajudar a fazer essa carta e tal, porque desse jeito não vai dar certo. Aí eu, tá bom, então, né? E aí foi que ela me explicou. Não, Bianca, para você responder esse formulário, para você fazer essa carta de recomendação, é como se você tivesse que se vender. Te vende mesmo com todas as qualidades que tu tiver. Tu foi premiada no ensino médio, coloca que tu foi premiada no ensino médio. Tu tem projeto de pesquisa aqui agora no superior, coloca projeto de pesquisa. Tu já fez tudo que tiver que de alguma forma tu tenha se destacado, se coloca, se põe, né? E também não esquece de mencionar como que isso pode te conectar com a cultura americana. E aí, como eu falei, né, eu sou aluna de engenharia, e a engenharia ela é muito ligada nessa área da tecnologia. Então, assim, quando me falaram de Estados Unidos, então eu lembro logo do quê? Do Vale do Silício, que, querendo ou não, é uma área assim, uma área incrível lá nos Estados Unidos, né, de muita tecnologia, de muita modernidade, né? É um sonho, acredito que de muitos engenheiros se conhecerem. Então, aproveitei e mencionei isso, né, que eu, como uma estudante de engenharia, adoraria ter essa oportunidade, né, que eu admiro eles, que muito do que a gente tem visto na indústria hoje em dia tem sido por conta dos avanços tecnológicos que os Estados Unidos têm contribuído. E, enfim, né, eu fiz toda uma junção do que eu estudo, né, com a minha personalidade, né, com os meus gostos, porque é uma área que eu me sinto interessada, é uma área que para mim é muito bacana. Fui colocando também, né, aquilo que a minha professora falou, né, eu fui me vendendo, fui colocando todas as minhas premiações, tudo que eu já fiz na faculdade, né, que é muito importante também a gente participar de projetos de extensão, seja de forma voluntária ou seja de forma com bolsa, projetos de pesquisa. Tudo isso, então, vai enriquecendo o nosso currículo, né? E, querendo ou não, quando a gente chega em uma seleção dessas, acaba se destacando. O nosso currículo acaba se destacando, né? Por se mostrar ativo dentro do meio acadêmico, por mostrar que realmente tem interesse não só em estudar, mas também contribuir, né, com aquilo que você tem aprendido por meio de projetos onde você pode trabalhar de forma voluntária ou não. Então, gente, eu vou explicar mais sobre como eu fiz a minha carta de motivação no meu canal do YouTube e no meu TikTok, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui. Basicamente, eu sabia que existiam algumas metodologias de como escrever carta de apresentação, personal statement, etc., de forma a organizar melhor seu pensamento, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa que tive que fazer muitas coisas por mim mesma, eu não tinha pessoas que me ajudassem e me direcionassem. Então, eu sempre buscava sobre esses dados, sobre pessoas que informavam de graça na internet, e eu descobri que existiam várias metodologias. Eu tinha ouvido falar sobre uma Star, e essa metodologia parecia a que fazia mais sentido para mim.
Então, eu peguei e fui falando a respeito de mim mesma, mas tentando sempre me situar com uma situação, um problema, a maneira que eu contribuí e o resultado para isso. Parece meio estranho você falar de escrever um texto assim, mas como eu sou uma pessoa que falo muito, eu sempre acabo fazendo tudo ficar um pouco complexo. Então, utilizando essa metodologia, fez as coisas ficarem mais claras na hora de escrever e na minha cabeça. E aí, quando eu escrevi a carta, eu escrevi, passei algumas vezes, li para ver se estava claro, pedi para alguns amigos meus de letras lerem, duas amigas, uma não é de letras, é professora de inglês, mas a outra estuda letras, e elas falaram, eu acho que ficou bem claro, eu acho que tá bem legal sua carta. Basicamente foi isso, assim, em relação à minha carta de motivação. E, claro, o mais importante em si não é a carta, é o que você vai pôr na carta. Então, busque ter experiências acadêmicas, como Bia falou, porque é isso que vai te fortalecer nessa carta, entende? Você pode até não escrever uma carta tão boa, mas se você tem recheio para botar ali, eles vão pensar e falar: talvez eu queira conversar com essa pessoa, talvez eu queira ter entrevista com ela, porque ela tem um conteúdo. E eu acho que o que eu poderia acrescentar, assim, dentro de tudo isso que as meninas já trouxeram, seja você, sabe? Seja, se coloque, assim, de uma maneira muito verdadeira e muito honesta. Tente ver o que é que a sua história de vida, o que é que sua personalidade casa com aquilo que está sendo, com o programa. Então, por exemplo, é um programa de educação e futuro do trabalho. Então, o que a sua área de estudo consegue se casar com isso? O que sua vida, sua trajetória tem de educação? Então, assim, eu comecei a minha carta falando que eu sou fruto de um processo educacional. Então, eu sou fruto da educação. E eu expliquei porque eu sou fruto da educação. Então, assim, tente se conectar com o contexto também, assim, traga sua experiência de vida, se coloque de uma maneira muito, muito aberta, muito clara ali. Eu acho que isso demonstra também uma conexão, ou seja, uma conexão com o conteúdo, e eu acho que dá uma ideia de quem é você realmente, sabe? Para além de tudo isso que as meninas já colocaram, assim, de colocar as suas qualidades, colocar aquilo que você já fez, que você executa, que você estuda na faculdade, enfim. Então é um processo de você se mostrar mesmo. Mas eu acho que sempre sendo fiel a quem é você, sabe? Então, só complementando um pouco do que as meninas já falaram, elas falaram muito bem, assim, sobre o que é a carta, sobre como fazer, o que colocar. E eu acho que é isso, é uma combinação de vou falar, vou me vender de tudo que eu fiz, de todos os artigos que eu escrevi, dos prêmios que eu ganhei, e também falar um pouco sobre tua própria personalidade, sobre teus sonhos. Então, se é teu sonho viajar, conhecer o mundo, coloca na carta, e como é que isso pode te ajudar também no futuro, né? E aí fala, tipo, essa oportunidade vai ser importante pra mim, profissionalmente, pessoalmente, então é uma mistura disso tudo. Eu acho que dá pra... As perguntas, elas ajudam bastante a gente a se guiar e a ter uma estrutura bacana pra desenvolver a redação, né? Então é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como foi nosso processo e tenham, de alguma forma, se inspirado, se motivado pra fazer também a inscrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou mandar nas minhas redes sociais que eu respondo. As meninas também, a Ruth e a Lari, elas são embaixadoras do programa e elas contam nas redes sociais, né? Estão contando e produzindo conteúdo sobre como foi nossa experiência lá também. Então sigam elas, vai estar o link na descrição aqui das redes sociais, da Bia também. Então se vocês quiserem falar com elas, tirar outras dúvidas, podem ir lá com elas e acompanhem também nossas redes sociais, minhas também, delas também. E acompanhem, se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, comentem, para acompanhar os próximos vídeos que eu vou falar mais sobre como foi a experiência, sobre assuntos específicos. Então, é isso.